Você ouvirá a história de um homem que escreveu mais de 60 clássicos de livros cristãos. Um homem que impactou várias nações a partir da sua história de conversão. Um homem que ficou preso por mais de 12 anos na prisão por causa da pregação do Evangelho. Um homem que era difícil de se converter e, ao se converter, se tornou um grande seguidor discípulo de Jesus Cristo. Um homem que escreveu o clássico O Peregrino. O nome dele é John Bunyan. Você ouvirá a história de John Bunyan hoje no programa Testemunhas. John Bunyan teve pouca educação escolar. Ele acompanhou seu pai no comércio, Tariq Tinker, e morou em Newport até se casar com uma jovem mulher em 1649 e no ano de 1655 até que ela falecesse, e se muda para Bedford, onde se casa novamente. A história de Bedford, e ele mesmo escreve nos relatos do seu livro Peregrino, como um homem totalmente desregrado na sua juventude, completamente desvairado. Mas, na verdade, John Bunyan não passava de um grande jovem que era semelhante aos jovens de sua vizinhança. A única diferença era que John Bunyan falava muito palavrão, um homem que dançava muito e era muito namorador. O surpreendente poder da sua grande imaginação levavam John Bunyan a grandes visões e tormentos que faziam com que ele tivesse visões e grandes sonhos e pensamentos sobre o grande pecado imperdoável contra Cristo. Na verdade, um de seus relatos conta também que ele ouvia vozes que tentavam persuadi-lo para que ele pudesse vender a Jesus Cristo. John Bunyan, então, é batizado e se converte ao cristianismo e é batizado no Rio Grande em 1653. E depois disso, ele se torna diácono e ali começa a pregar no ano de 1655 e já nos seus primeiros anos de pregação, ali começa as pessoas a ouvirem um homem completamente diferente, completamente transformado pela verdade do Evangelho, pregando à luz das Escrituras o Evangelho de Jesus Cristo. Naquela época onde John Bunyan estava, naquela região, havia um tipo de licença para você pregar o Evangelho. E era muito necessário que você tivesse oficialmente essa licença para pregar. Mas John Bunyan era movido por uma intensa convicção de pregar o Evangelho e ele se opunha à Sociedade dos Amigos, que era muito conhecido naquela região também. Isso fez com que John Bunyan, no ano de 1658, é preso. E ele vai para uma cadeia municipal em Bedford e fica preso por 3 meses. Por causa disso, ele continua a pregar e ele não se opõe a qualquer tipo de encarceramento. Muito pelo contrário, quando ele é solto, ele continua a pregar com ainda mais força e ainda mais veemência. E por causa disso, John Bunyan permanece por cerca de 12 anos completamente preso, por causa do seu princípio de pregar a verdade das Escrituras. Nessas prisões, muitos dos escritos e grandes livros hoje que se tornaram grandes clássicos nasceram. John Bunyan aproveitava o momento onde ele estava ali como um homem aprisionado para escrever e edificar a fé das pessoas através da sua poderosa imaginação e criatividade, através da escrita. E ao contrário do que se imagina, John Bunyan não era uma pessoa completamente estudada, nem o seu inglês ele falava direito. Ele amava as histórias dos grandes primeiros cristãos primitivos e usava de todos os recursos que estavam à sua volta para continuar pregando a verdade do Evangelho e das Escrituras e para escrever livros que edificassem a fé das pessoas. John Bunyan era um escritor nato e um homem que se dedicou a escrever mais de 60 obras clássicas, que uma delas, conhecida como A Graça Abundante para o Maior dos Pecadores, A Guerra Santa e o Conhecido Peregrino, que foi o livro mais publicado do mundo, com exceção da Bíblia, o livro mais publicado do mundo, com exceção da Bíblia, em sua época e também muitos anos consequentes à sua época que nasceu. John Bunyan, um homem que usou toda a sua criatividade e recursos do mundo para pregar o Evangelho e escrever com sabedoria palavras de fé e de encorajamento à vida das pessoas. Que você possa ter sido impactado pela história de John Bunyan, que você possa se aproximar dos grandes livros como A Graça Abundante aos Pecadores e também um grande clássico, O Peregrino,
para você e para a sua família. Você acabou de assistir mais um programa Testemunhas. Deus abençoe você, compartilhe esse episódio com mais um amigo, se inscreva neste canal. O meu nome é Lucas Bezalel e este foi mais um programa Testemunhas. Tchau, tchau.